no ar o programa Questão Saúde. Aqui você esclarece suas dúvidas sobre doenças e fica sabendo mais sobre os tratamentos médicos ou alternativos por meio de entrevistas com profissionais da área. Hoje o assunto do programa é a terapia holística. Você sabe o que é e o que esse tipo de terapia pode fazer por você? Quem vai responder a essas e muitas outras perguntas é o terapeuta holístico Ginei Lopes. Olá, Ginei, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Tentaremos entender um pouco mais sobre esse assunto. Vamos assistir uma reportagem a respeito do crescimento na procura por terapias alternativas em Santa Maria, além de saber o que a população pensa sobre o tema. Homeopatia, chás e plantas medicinais. Pesquisas apontam que cresce cada vez mais o número de brasileiros que estão substituindo os remédios tradicionais pelo uso das técnicas da terapia holística. Entretanto, em Santa Maria, algumas pessoas não confiam nesses novos métodos. Não confio muito. Por quê? Eu não sei, porque a gente está mais acostumada com os mais tradicionais, eu acho. Talvez seja isso. Prefere os remédios? Prefiro remédio. Não sou muito de chá. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, houve o crescimento no uso da medicina não convencional e o maior investimento no Brasil das terapias alternativas. Confio em parte nos dois, porque cada um vai fazer um efeito, né? Tem coisas que vão fazer um efeito melhor, os chás, e às vezes o uso abusivo de medicação, comprimido, xarope, pode fazer algum mal contra o corpo, né? Então, às vezes é melhor tomar um chazinho também, cuidar um pouquinho moderadamente para não fazer mal também. Mas acho que dá para fazer uso dos dois. Acredito, pelo menos, que se seja como uma alternativa, pode vir a funcionar, né? Eu acho que é muito relativo isso, é muito difícil, né, da gente pensar o que funciona, o que não funciona, né? A gente usa, né, o chazinho em casa, só que eu acho que usar qualquer terapia tem que ser um conjunto, não pode usar só uma coisa sem pedir ajuda para a medicina. Acho que não tem como a gente confiar de olhos fechados, né, só. Bom, a gente viu no vídeo, então, que as pessoas, por um lado, elas estão procurando mais alternativas que fogem da medicina convencional, mas, por outro lado, elas ainda têm um pouco de receio, assim. A que tu atribui isso das pessoas estarem procurando outras alternativas à medicina convencional e também de ainda haver um certo tipo de preconceito, digamos? Eu acho que a razão fundamental de procurar alternativa é que é um conjunto de fatores muito forte, muito sério. As doenças cada vez estão mais intensas, os problemas estão cada vez mais intensos em função da sociedade estar correndo demais. As pessoas não têm mais tempo de parar para rever seus conceitos, rever seus valores, não sabem mais priorizar efetivamente aquilo que lhe convém, não na conveniência vulgar, mas na conveniência efetiva de saúde, principalmente. Então, elas buscam alternativas, não bem no conceito efetivo do que significa esse alternativo. A alternativa dela é só uma conveniência para dar conta daquilo que ela precisa num tempo muito curto. E as terapias alternativas não funcionam assim. É preciso que as pessoas busquem um profissional para que tenha a orientação necessária, a orientação que ela precisa ter. E nessa busca de orientação, ela vai conhecer melhor, vai saber como funciona uma terapia alternativa, que não significa tão somente o termo alternativo em si. Porque, na verdade, a terapia ela é também de apoio, ela é uma terapia complementar. Deve ser usada as duas. Das duas formas, porque concomitante o tratamento, o resultado vai ser muito maior. Porque tem dois princípios fundamentais. A medicina convencional, ou as terapias convencionais, formais, elas tratam do campo físico, elas tratam principalmente das consequências, chamadas doenças. E o terapeuta holístico, principalmente, o terapeuta alternativo, ele vai trabalhar o campo energético, as razões pelas quais aquele indivíduo ficou doente, ele vai reprogramar, digamos assim, a mente do indivíduo para que ele se olhe de uma maneira diferente, ele se olhe como deve se olhar. Talvez esse seja um dos maiores problemas que nós temos hoje. E a questão como dizia a reportagem, por exemplo, que eu confio mais na medicina convencional, nos medicamentos, porque talvez eu esteja mais acostumada. Na verdade, é porque não tem conhecimento algum do que significa essa terapia alternativa, não sabe o que realmente é isso, né? Você pode observar que na reportagem quase que se fala em chás. E as coisas são muito mais amplas do que isso. Ou seja, assim, exemplificando, se uma pessoa ela tem uma dor de cabeça e ela vai até um médico, ela toma um remédio para dor de cabeça. Agora, se ela vai até um terapeuta holístico, o que acontece? Ela vai saber por que está com dor de cabeça. Basicamente é isso. Quer dizer, a conduta diária do indivíduo, que ela fique ao arrepio da essência que aquele indivíduo vai lhe causar doenças, né? Então vem o estresse, o cansaço demasiado,
vai causar problemas porque vai perder energia demasiadamente. Com essa perda de energia demasiada, vai haver uma defasagem na condição, inclusive, do sistema imunológico, o que vai fazer com que o indivíduo fique propenso a qualquer tipo de doença. Qualquer vírusinho pode causar problema. Então, a terapia holística ela ajuda na qualidade de vida das pessoas? Com certeza. Exatamente essa é a questão, ela ajudar na qualidade de vida efetiva do indivíduo. Porque ela orienta, né? Acima de tudo, a terapia holística orienta não a tomar medicamentos, inclusive chás. Eu, como terapeuta holístico, e a minha esposa, trabalhamos juntos há 32 anos, o máximo que nós fazemos é orientar o indivíduo a que tome um floral, por exemplo. E antes que nós indiquemos o floral ao paciente, nós explicamos como funciona a terapia floral. Porque o indivíduo vai tomar sabendo o que está tomando e as razões pelas quais está tomando. Isso é fundamental. Tu podia nos explicar, então, um pouco mais sobre os florais, o que são e como eles agem? Os florais são essências de flores, é uma terapia criada pelo Dr. Bach. Na verdade, não foi criada por ele, ela foi redimensionada por ele. Ele desenvolveu um trabalho que já existia desde o Egito Antigo. Então, é muito complicado eu explicar isso num programa tão curto, mas eu poderia dizer o seguinte: ele observando as plantas, porque ele era médico, patologista, e conhecia muito de fitoterapia, hoje chamada fitoterapia, conhecia muito de botânica. Ele descobriu, por exemplo, que as árvores, as plantas, elas não crescem aleatoriamente, elas crescem em grupos, como comunidades, né? Árvores afins crescem com árvores afins, assim como o homem cresce com seus afins. E ele observou também que determinadas plantas, se nós pensarmos que os medicamentos que temos hoje também são, no fundo, fitoterápicos, ou seja, eles são tirados da essência das plantas, o indivíduo ele entendia que cada planta com uma especificação de uso era para determinado tipo de patologia. Porque patologista que era, ele sabia quais as plantas significavam para aquele indivíduo que tinha um tipo de problema específico a cura, ou pelo menos amenizava muito o problema, o que facilitava a vida do médico e do indivíduo propriamente dito. Então, os florais, eles foram desenvolvidos em cima de um estudo profundo, baseado no conhecimento que ele tinha de patologia, de doenças, conhecimento médico, e no conhecimento que ele tinha das plantas, o conhecimento botânico dele. Além, claro, de uma percepção extrasensorial incrível, porque se você estudar a história do Dr. Bach, você vai ver que os florais de Bach são extremamente pertinentes. E quais outras técnicas que vocês usam no tratamento das pessoas? Assim, o que tu procura observar quando as pessoas chegam ao teu consultório? Eu procuro observar qual a cultura daquele indivíduo, que tipo de pessoa eu tenho à minha frente, o que ela pensa da vida e quais as dicotomias que ela está encontrando em relação àquilo que pensa e àquilo que faz. Isso é importante porque isso cria um conflito dentro do indivíduo. E os conflitos geralmente vão resultar numa consequência chamada doença. E ela é uma terapia que ela funciona a curto prazo ou ela demora mais tempo, ela tem que ser feita a longo prazo? Depende da condição do indivíduo, depende de quanto tempo ele está com problemas, depende se ele chegou a tempo de ser tratado, depende do nível de problemas que ele tem. Porque a doença para um terapeuta ela é a ponta do iceberg, ela só aponta um problema. Mas embaixo dessa consequência que estamos vendo, chamada doença, o que resultou, ou melhor, o que causou essa doença, o que fez com que acontecesse aquele tipo de problema com o indivíduo? Geralmente são esses conflitos internos que fazem com que isso aconteça. Você tem um exemplo, pessoas sentem dores no peito e têm muito medo que seja uma angina. Geralmente fazem um eletrocardiograma, a gente manda ao médico, não é o caso, ela faz o eletrocardiograma e não apresenta nenhum tipo de patologia, não apresenta nada, o eletro não demonstra nenhum tipo de problema. Aquilo é um problema emocional que vai somatizando no timo, um órgão que nós temos, né? O timo hoje se sabe, inclusive a medicina sabe disso, o timo é responsável pelo sistema imunológico também, né? Na medida que nós sobrecarregamos o timo com o nosso emocional, nós vamos fazer com que o sistema imunológico entre em depressão. E aí o indivíduo fica aberto a qualquer tipo de problema também. Muito obrigada. A gente faz um breve intervalo. No próximo bloco, saiba mais sobre a terapia holística. Não saia daí. Estamos de volta com o terapeuta holístico Gilney Lopes, que está nos explicando de que forma esse tipo de terapia pode contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Junei, a gente estava falando no outro bloco, então, sobre o tempo. Existe um tempo mínimo para que essa terapia, que a pessoa precise frequentar para ele começar a fazer efeito? Não exatamente, porque depende do tipo de problema que a pessoa tenha, né? Tem problemas mais graves que precisam de tratamento mais longo, inclusive de resultados a médio e longo prazo. Tem tratamentos mais fáceis que são tratados com mais curto prazo. Então é muito relativo, porque cada pessoa é um mundo à parte, é um tipo de estrutura, é um tipo de reação, absorve melhor ou não. Existe nós falávamos no bloco anterior sobre a questão de como eu avalio a pessoa quando chega no consultório, né? Existe o que eu chamo de dialógica, uma técnica que a gente desenvolve de conversação com o indivíduo, que nessa conversação com o indivíduo nós vamos vendo o que ele pensa realmente sobre a existência dele e até o que ele pensa sobre o tipo de problema que ele está passando. Em cima disso que se escolhe as essências florais para fazer um tipo de combinação que vai ser muito específico àquele indivíduo. Então, a questão de quanto tempo nós vamos tratar esse indivíduo depende da absorção que ele tenha da conversação que teve conosco e do tipo de ingestão que ele está fazendo de uma combinação floral X. Porque a conversação, a dialógica, tenta levar o indivíduo dentro da cultura que ele é, porque nós não podemos explicar ao indivíduo uma coisa que nós entendemos que seja de tal forma. Porque cada um tem a sua forma específica de ver o mundo. E eu não posso fazer com que uma pessoa pense como eu penso. Eu tenho que fazer com que ela trabalhe aquilo que ela mesma pense e que ela veja a importância fundamental de reciclar valores, de reciclar conceitos, de se colocar de forma mais harmônica de si mesmo em relação ao mundo. Como nós dizíamos antes nos bastidores lá, a questão do indivíduo, do homem, ele nunca fala do mundo, ele fala do que ele pensa do mundo. E isso vai depender muito da cultura que ele seja. E geralmente acontecem as doenças exatamente em cima dessa dicotomia, do que eu penso que seja o mundo e do que na realidade eu encontro lá fora. E aí começam os conflitos, começam as resistências que ele pensa que encontra no mundo a resistência lá fora. Na verdade isso não acontece. O que acontece é que a postura dele em relação ao mundo ao qual ele deve se adaptar, obviamente se ele for ao arrepio do que seja o mundo, ele vai encontrar resistência, porque resistência é gerada por mim. A resistência é gerada pelo indivíduo. E na medida que essa resistência seja maior ou menor, dependendo do impacto que ele exerce sobre o mundo, dele por ele mesmo, ele vai ter uma resistência maior. E o que isso vai fazer no seu emocional? O que vai causar no seu sentido de frustração? Né? Tem muita gente que acha que problemas são coisas que não deveriam acontecer na sua existência. Eu acho pelo contrário. Os problemas e resistências vão fazer que o indivíduo possa reciclar valores e conceitos e se sobrepor àquilo que ele é. Porque a autoestima, a segurança, por exemplo, ela se estabelece na medida em que o indivíduo consegue resultados. Né? Resultados que ele pode e pensa que pode. Na medida em que ele pensa que pode e acredita que pode, então as resistências vão se diluindo. Porque, na verdade, ele não está criando resistência, ele está se adaptando àquilo que ele pretende e quer fazer. Né? Então, essa, para mim, é o fundamento básico na terapia holística de que o indivíduo cria a sua própria patologia, na medida em que ele não conhece o mundo. Por exemplo, terapia holística é excelente, eu acho ela maravilhosa. Eu trabalho com ela há 32 anos num trabalho efetivo, fora que eu estudo desde que eu tenho 10 anos de idade. Então, para mim, a terapia holística é uma coisa assim, impressionantemente efetiva. Só que como as pessoas não sabem, elas preferem medicamento, elas preferem buscar o médico. O que eu não discordo, mas acho que as duas coisas têm que andar concomitante, porque um trata o corpo, que é o médico, e o outro trata o emocional, o energético do indivíduo e até o espiritual. Junei, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo já acabou, a gente precisaria de mais tempo, né, para esclarecer mais sobre o assunto. O Questão Saúde de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do terapeuta holístico Jean Lopes. Se você tem alguma sugestão, mande para o e-mail questãosaude@gmail.com ou nos siga no twitter.com/questãosaude. Até a próxima semana.